que existia no Jardim do Éden era uma lei não escrita. Deus advertiu Adão e Eva para que eles não comessem do fruto do bem e do mal que se encontrava no meio do jardim. Mas o homem pecou, o homem transgrediu a lei de Deus, eles foram desobedientes, então caíram em tentação. E este pecado trouxe todas as misérias, todas as desgraças que hoje o mundo vive. Então muitos dizem, não, Deus proibiu Adão e Eva de saberem algo bom, que Deus não queria que eles soubessem. Na verdade, o que Deus proibiu Adão e Eva, o conhecimento que Deus queria que eles não tivessem, era o conhecimento da culpa, o conhecimento do pecado, o conhecimento do mal. Adão e Eva, eles não conheciam a culpa, não conheciam o pecado, não conheciam o mal. Mas após a transgressão, eles passaram a conhecer o mal, passaram a se sentir culpados, passaram a sentir nojos de si mesmo. Daí que a Bíblia diz que quando eles pecaram, fugiram da presença de Deus. Fugiram, foram se esconder por trás de uma árvore, porque Deus, o Senhor, aparecia todas as tardes na viração do dia para ter um encontro com o casal. Mas naquela tarde, este casal, eles fugiram diante de Deus. O que é o Evangelho? O Evangelho são boas novas. O Evangelho são boas novas, são boas notícias. O primeiro Evangelho, queridos irmãos, o primeiro Evangelho foi pregado no Jardim do Éden. Após Adão ter transgredido a lei de Deus, uma lei que não era escrita, a Bíblia diz que Deus nos amou antes da fundação do mundo. No plano da redenção, Deus providenciou de que se o homem pecasse, o próprio Deus iria morrer no lugar do ser humano, como mediador entre Deus e o homem. Então, a pele daquelas ovelhas serviu de vestimenta para Adão e Eva. Então, Adão foi o primeiro homem na face da terra a aceitar Jesus Cristo, a aceitar o Evangelho da graça, a aceitar a graça oferecida por Jesus Cristo por intermédio da sua morte. Então Adão foi o primeiro homem a aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eles estão equivocados no que concerne à lei. Muitos dizem que a lei foi abolida. A lei foi abolida na cruz do Calvário. Mas a Bíblia nos diz o seguinte, de que a lei não foi abolida. Em Mateus capítulo 5, seu versículo 17, Jesus diz que não vi abolir a lei nem os profetas. Não vim para abrogar a lei, mas vim para cumprir. Até que o céu e a terra passem, nem um i ou um j jamais se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Pela fé, é uma pergunta. Será que nós que cremos em Deus, protestantes, evangélicos e não só cristãos, por termos fé em Jesus, anulamos, pois, a lei pela fé? Romanos 3, o seu verso 31, diz que de maneira nenhuma, pois confirmamos a lei. Pelo contrário, a fé não anula a lei de Deus, mas sim ela confirma a lei de Deus, porque a lei é como um espelho. A lei não tem poder para nos libertar do pecado. A lei apenas nos aponta o pecado, nos mostra o pecado, nos mostra onde é que nós transgredimos, onde é que nós falhamos. Assim como o espelho não tem a capacidade de limpar as nossas manchas, de limpar a nossa sujeira. O espelho apenas nos apresenta onde é que nós nos sujamos, quais manchas nós temos na nossa face, no nosso corpo. Então, nós precisamos de uma água para nos lavar. E esta água é a pessoa de Jesus Cristo. Jesus, nós somos lavados dos nossos pecados através do sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Em 1 de João capítulo 1, versículo 9, diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel
e justo para nos perdoar os pecados. Então, se nós confessarmos os nossos pecados diante de Deus, Deus é fiel para nos perdoar todos os nossos pecados, querido irmão. A nossa lição ainda nos diz que o sacrifício de Cristo é único. Cristo se ofereceu uma única vez para vir nos remir dos nossos pecados. Já no Antigo Testamento, os sacerdotes, as pessoas, ofereciam diariamente cordeiros, ovelhas, para o perdão dos seus pecados. Milhares e milhares de ovelhas, milhares e milhares de touros morreram no Antigo Testamento. Oferecia-se todos os dias, de manhã e de tarde, de manhã e de tarde, de manhã e de tarde, o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. Mas com a morte de Jesus Cristo, cessou toda aquele ritual cerimonial que se praticava no Antigo Testamento. Hoje, meu caro amigo, não precisamos mais matar uma ovelha, matar uma galinha, matar um animal para que os nossos pecados sejam perdoados. Devemos ir na pessoa de Jesus Cristo. Somente nós, aceitando Jesus Cristo como nosso Salvador, nós teremos a remissão dos nossos pecados. Mas Jesus Cristo, em São João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz que eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai sem passar por mim. Então, o sacrifício de Cristo é único e singular. E também o sacrifício de Cristo é perfeito. Jesus aperfeiçoou todos os sacrifícios que se faziam no Antigo Testamento. Os sacrifícios do Antigo Testamento eram sombra, eram substância que apontavam para o verdadeiro sacrifício, que foi o sacrifício de Jesus Cristo. Então Jesus veio cumprir todas as profecias que apontavam para ele no Antigo Testamento. Por isso que em São João capítulo 1, versículo 29, Jesus, assim que ele acabou de ser batizado, quando ele saiu do Rio Jordão, João Batista apontou para Jesus, olhando para os discípulos, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, muitos que estavam familiarizados com os rituais cerimoniais do Antigo Testamento perceberam claramente de que Jesus, afinal, é o verdadeiro tipo que veio cumprir as profecias dos ritos cerimoniais do Antigo Testamento no que concerne à morte dos animais inocentes. Então, irmãos, falando sobre a lei, Paulo diz que a lei é santa, a lei é perfeita e a lei também é boa. Irmãos, a lei é santa, a lei é perfeita e a lei é boa. A Bíblia diz que nós conhecemos o pecado através da lei. Paulo diz que eu não conheceria o pecado se a lei não dissesse não cobiçarás. Eu não conheceria o adultério se a lei não dissesse não adulterarás. Eu não conheceria a idolatria se a lei não dissesse não terás outros deuses